Permitam que vos apresente Oné, um grande nacionalista, homem de forte e inabaláveis convicções. Esta é uma tímida homenagem prestada a um acérrimo defensor do direito do seu povo à autodeterminação e independência. Antônio Barreto Pires dos Santos, mais conhecido por Oné, nascido em São Tomé, muito cedo aderiu à cruzada pela emancipação do seu povo. Associou-se a demais compatriotas combatentes pela liberdade que, nos anos 1960 e 70, propuseram-se a lutar contra o jugo colonial. Dada a natureza insular do nosso território, não muito extenso, o combate teria de ser feito sem o recurso à luta armada. A esta especificidade faz jus a letra do nosso hino nacional, magistralmente composta pela saudosa Ala do Espírito Santo. Oné é filho de Albertino Pires dos Santos e de Maria Cândida Barreto Pires dos Santos. Seu pai nasceu na localidade de Folha-Fede, região da Trindade. Parte de sua atividade laboral foi desenvolvida no funcionalismo público, tendo-se notabilizado como guarda-livros. Um dos organismos onde esteve enquadrado foi a Curadoria. Depois de reformado da função pública, dedicou-se à atividade letiva, a título particular. O avô paterno, Manuel do Sacramento Pires dos Santos, foi proprietário das roças Santa Cecília e Casal Pires, localizadas na Trindade. O Sr. Albertino herdou do pai a segunda das roças acabadas de mencionar, uma das maiores da região. A mãe do Oné frequentou o Colégio Mesquita, tendo tido como tutora a Senhora Gentileza do Espírito Santo, mãe da médica Julieta Graça, sobejamente conhecida pelos santomenses. A Dona Gentileza foi grande amiga da família. A Senhora Maria Cândida, de forte apetência para a leitura, tinha acabado de ler um dos romances de Georges Oné, romancista, dramaturgo francês do século XIX, na altura em que deu à luz o seu quinto e último filho. Tão encantada ficou com o que leu que decidiu dar o nome do tão ilustre ao seu recém-nascido. Porém, era regra da família atribuir aos filhos um nome cuja letra inicial fosse A. Deste modo, esbarrou contra a oposição do marido, tendo o bebê acabado por ser registado com o nome de Antônio. Entretanto, a mãe e demais familiares persistiram com a denominação Oné, nome pelo qual ficou conhecido, embora não fosse de registro. A Maria Cândida foi criada por uma tia, de nome Gorda, que, não tendo herdeiros biológicos, deixou-lhe todos os bens que possuía, entre os quais um vasto terreno situado na localidade de Riboc. Foi nesta extensa parcela de terreno que os pais do Oné construíram uma grande moradia onde viveram até aos 100 anos do Sr. Albertino. Nesse imóvel, ainda hoje existente, nasceram todos os filhos, netos e bisnetos do casal. Foi aqui que parte considerável dos habitantes do Riboc aprendeu a ler e escrever. Membros das famílias de Alva Torres, Trovoada, Agostinho das Neves, Costa Alegre, entre outras. Era a escola designada por Quinté, quintal traduzido para a língua portuguesa. Aos 5 anos de idade, seu pai foi transferido para a Ilha do Príncipe, em missão de serviço, levando consigo a família. No regresso definitivo, Oné tinha já feito os 15 anos, tendo embebido muito da cultura daquela ilha. O seu sonho era fazer o curso de Direito, mas a falta de recursos familiares impediu de realizar esse nobre objetivo após a conclusão do que existia como ensino secundário em São Tomé. Tendo sido admitido nos serviços de Fazenda, Finanças, na categoria de aspirante, era o controlador de todas as despesas relacionadas com o Hospital Central.
certa altura, conhecedor do decreto-lei que regulamentava o pagamento de abonos de família aos filhos de funcionários públicos, Oné questionou e protestou, junto ao diretor do estabelecimento da época, o facto de apenas se ter vindo a pagar ao primeiro filho e não aos restantes de cada servente. Claro, e essa ousadia, chegando ao conhecimento do governador, valeu-lhe a exoneração imediata do cargo, passando a situação de desempregado. Pensou então deixar São Tomé e Príncipe e, à primeira oportunidade, apanhou um barco com destino a Portugal. Estávamos em 1963. Nessa altura, as agitações político-sindicais em Angola tornaram-se intensas e Oné tentou sair pelas fronteiras terrestres espanholas, por onde vários estudantes haviam passado. Tinha sido informado que em Libreville existia um embrião germinando, o que veio a ser chamado de Comitê de Libertação de São Tomé e Príncipe, por iniciativa de santomenses, que se reuniam em Bobofogo e decidiram enviar o então jovem Miguel Trovoada ao exterior das ilhas com o intuito de cimentar uma organização que lutasse pela emancipação do arquipélago, pois as cicatrizes do massacre de Batepá estavam ainda bem frescas. Apenas com o seu bilhete de identidade, Oné decidiu arranjar trabalho, através de um amigo que havia conhecido em São Tomé. A sua função era de lavadeiro, num barco da Marinha Portuguesa denominado Vapor Índia. Foi-lhe facilitada a obtenção de uma carta de marinheiro. A primeira viagem partia de Lisboa, fazendo várias escalas com destino a Goa, Timor, Hong Kong e Macau. O seu objetivo pessoal era chegar a Libreville para se juntar ao pequeno núcleo. Nessa viagem, partiram de Lisboa, atravessaram o Mediterrâneo e, ao chegarem ao Port Said, no Egito, em pleno canal de Suez, Oné pensava poder desembarcar nesse local para se infiltrar pela África dentro em busca de apoio para chegar ao Gabão. Mas o navio atracou a mais de 80 metros do cais, o que lhe obrigaria a atirar-se à água naquele lugar tão perigoso. Ainda teve momentos de hesitação, mas num instante foi chamado, assim como os demais companheiros da lavandaria, para limpar 3 toneladas de peixe comprados naquele lugar. Retomado o caminho ao longo do canal, ainda fizeram escala num porto da Arábia Saudita e em seguida chegaram a Goa. Desembarcaram, tendo o Oné seguido imediatamente em busca de um dentista que lhe aliviasse um pouco a terrível dor de dentes de que sofria. Depois, seguiram viagem até Singapura, onde fizeram uma longa pausa, tendo ele encontrado um angolano chamado Juvenal Visconde Dias, que lhe fez companhia na busca de um consulado. Não era fácil encontrar-se alguém naquela altura e contentou-se com um cônsul brasileiro, que apenas lhe disse que não podia fazer nada por ele. Terminada a escala, o barco seguiu viagem até Timor, que era colônia portuguesa. Ali encontrou-se com um santomense, Sr. Lopes, que havia sido deportado há muitos anos e que, tendo terminado a sua pena, decidiu por lá ficar, acabando por ser alguém influente naquela sociedade, possuindo uma ilha sua, para onde levou o conterrâneo, tendo-lhe proporcionado um maravilhoso dia. Ofereceu-lhe guarida se quisesse ali se instalar, mas não estava nos seus planos. De regresso ao barco, rumaram a caminho de Hong Kong, penúltimo porto, onde encontrou um outro angolano que o levou ao encontro de um nigeriano chamado Olabishi Adjela. Este conduziu-lhe a vários lugares e aos serviços de imigração e fronteiras que conhecia bem. O Vapor Índia seguiu viagem sem ele. No dia seguinte, dirigiram-se ao comissariado da polícia local, onde, submetidos a um longuíssimo questionário, foram encarcerados numa espécie de gaiola para recolha de dados durante 52 dias. Por fim, apareceram 2 funcionários indianos que lhes foram buscar. Isto só foi possível porque um amigo indiano que residia em Londres e viu a notícia da encarceração desses 2 africanos publicada nos jornais de Hong Kong, acorreu ao Partido Trabalhista e aos sindicatos britânicos de esquerda, informando-os do que se passava.
foi o que permitiu a libertação dos dois. Escusado será dizer-vos que a luta pela emancipação dos povos africanos estava no auge e a solidariedade era total no seio de muitos partidos de esquerda europeus. Propuseram à ONE uma viagem de avião de Hong Kong a Calcutá, onde, após alguns dias, foi metido num outro avião em direção a Nova Delhi. Ainda no aeroporto, foi recebido por um médico indiano, Dr. Tei Kando, que o levou ao palácio do Mission de Hyderabad. Ali foi examinado e recebeu roupa nova e boa comida. Perguntaram-lhe para onde queria ir. Sem hesitar, respondeu Libreville, pois sabia que lá estavam dois compatriotas bem intencionados na luta pela libertação da sua terra. Não tardou e foram entregar-lhe um bilhete de passagem com a seguinte inscrição: Nova Delhi, Bombaim, Beirute, Roma, Lagos, Libreville. Convencido de que partia para a aventura que mais desejava, ninguém podia imaginar a sua alegria e motivação. Estavam em finais de 1963 e, embora ainda no começo da luta, já se via um embrião da organização. Em Libreville, Oné foi muito bem recebido por Carlos Graça e Miguel Trovoada, tendo este último lhe oferecido alojamento em sua casa, onde permaneceu vários meses. Havia 2 santomenses em Libreville, dos quais apenas ele se lembra de um, chamado Virgílio. Miguel Trovoada e Carlos Graça trabalhavam e faziam viver a organização com alguns pequenos apoios que recebiam do governo gabonês. Com as suas ajudas, Oné chegou a trabalhar 4 meses e meio como professor de inglês no liceu local. O handicap principal da organização era a falta de contactos com o exterior. Limitavam-se a fazer alguns comunicados condenando certas atuações do governo colonial português. Não havia ligações aéreas nem marítimas entre Libreville e São Tomé e Príncipe. Foi assim que teve de partir para Calabar, ao sul da Nigéria, que já era um país independente. Ali havia um navio espanhol, Capitão Cigarra, que fazia rota Calabar, na Nigéria, Fernando Pó, Príncipe, São Tomé, Anubon, Calabar. Oné fez algumas tentativas para estabelecer contactos com São Tomé, mas não resultaram. Mesmo envios de alguns livros conseguidos naquelas paragens não tinham grande interesse. Foi assim que, quando houve uma conferência para todas as organizações que lutavam pela autodeterminação da África em Accra, Hugo Menezes, que era um dos participantes nesse evento, convidou Oné a estar presente. Uma vez ali, propuseram-lhe ocupar um lugar na rádio Accra, pois necessitavam de um locutor de língua portuguesa. O salário era razoável e o alojamento garantido. Foi nessa conferência, em 1965, que se decidiu refundar o CLSTP, pois estavam presentes muitos santomenses convidados, entre eles Manuel Pinto da Costa, que era ainda estudante, muita gente vinda de vários horizontes, como Paris e Ponta Negra, de onde foi o Sismundo da Mata, um natural da Ilha do Príncipe, que vivia no Congo-Brazzaville. Embora se notasse a ausência do membro fundador, Miguel Trovoada, decidiram nomeá-lo secretário-geral do CLSTP renovado, cabendo ao Oné o sector da comunicação, com a tarefa essencial de estabelecer a ligação entre o exterior e o interior de São Tomé e Príncipe. Nesse mesmo ano, realizou-se em Havana a Conferência sobre Países debaixo do domínio colonial e países sob regime territorial em África. Oné foi indigitado pelos seus pares a representar São Tomé e Príncipe. Após o evento, o seu regresso a Accra tomou contornos de longa viagem. De escala em Moscovo, seguiu para Argel, onde permaneceu 4 dias em contacto com José Frete. Foi ali informado que houve um golpe de Estado em Accra, Ghana. Os opositores, aproveitando-se de uma visita de Nkrumah, derrubaram o governo. Sendo assim, Oné já não podia dirigir-se àquele país e improvisou então uma nova rota. Dirigiu-se a Guiné-Conakry, onde se encontrava uma base do PAIGC, cuja luta já estava muito avançada. Foi muito bem acolhido e apoiado. De lá, seguiu para o Togo, onde estavam Hugo Menezes e Guadalupe de Seita, bem longe da capital. Queriam regressar todos a Libreville, mas Hugo optou por ir ao Congo. Finalmente, Oné e Guadalupe foram para a Guiné Equatorial, onde o primeiro arranjou trabalho como professor de inglês e o segundo no ramo da saúde, de que era diplomado. Já em finais de 1972, 8 a 12 de dezembro, organizou-se então em Malabo a conferência que transformou o Comitê de Libertação de São Tomé e Príncipe em MLSTP.
Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe. Nela, elegeu-se Manuel Pinto da Costa para o cargo provisório de presidente do novo partido, MLSTP. Pouco tempo depois, em 1974, deu-se o 25 de abril em Portugal e foram todos para Libreville. Viu-se que em São Tomé e Príncipe as movimentações das forças políticas começaram a fazer-se sentir com alguma prudência, pois receavam que se pudesse caminhar para confrontações que resultassem num banho de sangue. Também não era o objetivo do MLSTP, mas sabia-se que o mundo inteiro tinha os olhos virados para as colónias portuguesas naqueles instantes. Por isso, também não era momento para hesitações, sobretudo como preconizava a Frente Popular Livre. O MLSTP, que tinha independência total no seu programa, as suas vozes ainda não se faziam ouvir nas ilhas, nessa altura. Assim, pela iniciativa da Sra. Donalda do Espírito Santo em São Tomé, do Sr. Dr. Gastão Torres em Portugal, com o aval dos restantes membros que se encontravam em Libreville, houve uma forte mobilização de estudantes, propondo-lhes a suspensão dos seus estudos e bolsas e o regresso imediato ao país, de forma a darem a sua colaboração na mobilização do povo para o pedido da independência total e imediata. O momento era único e, como dizemos na terra, Quacote Tocangue Subanaka Sobelabefa, tínhamos uma geração de jovens estudantes muito corajosa e decidida. Segundo o ONE, a Associação Cívica contribuiu para 90% de atos que fizeram inclinar a balança para o lado da independência. Em Libreville, o primeiro ponto que inicialmente parecia acordado por todos transformou-se a pouco e pouco num imbróglio, formando dois grupos. Um deles, do qual fazia parte a ONE, propunha que a entrada do MLSTP em São Tomé e Príncipe deveria ser acompanhada da dissolução da Companhia de Caçadores número 7, composta apenas por naturais das ilhas, o que na realidade lhe dava um cunho nacionalista, embora tenham sido instruídos pelos responsáveis do exército colonial. Mas foi-se observando sucessivos golpes de Estado com tropas da mesma natureza nos novos países vizinhos que acediam à independência. Todas as outras tropas meramente portuguesas, como a Companhia da Artilharia CART, a Unidade da Polícia Militar, Marinheiros e Polícia Internacional e Defesa do Estado, a PIDE, deixariam São Tomé e Príncipe com destino a Portugal antes da data da independência. Sendo assim, a segurança da nova nação ficaria momentaneamente garantida por polícias e milícias nacionais a reforçar e criar respectivamente. Essa proposta provocou grande divergência no seio do partido, vindo a ser mais tarde abandonada, pois também não encontrou eco favorável do lado da administração colonial nem dos militares interessados, pois, segundo o secretário-geral do MLSTP, a intransigência de uns e de outros nessa matéria poderia comprometer todo o processo em curso para a independência. Outro ponto de discórdia entre os membros do MLSTP, segundo o ONE, era o facto de alguns proporem que antes da independência todos os dirigentes deveriam declarar ao Estado os seus bens anteriormente adquiridos para eliminar suspeitas de desvios no tesouro público no exercício das suas funções e se evitarem julgamentos com penas muito pesadas. Todas essas propostas acabaram por ser abandonadas por não encontrarem eco favorável de alguns membros, sendo os seus defensores simplesmente afastados. A decisão pela independência foi possível graças ao intenso trabalho de mobilização da população para manifestações tremendas, greves, ações de esclarecimento a todos, jovens e mulheres, enfim, a agitação do povo em geral na sua marcha para a reivindicação da independência total e imediata. Na Ilha do Príncipe, todas essas atividades foram asseguradas numa primeira fase por Manuel Quaresma Amado Jacinto e sua equipa, sendo depois substituído por Armindo Vaz de Almeida, ambos membros proeminentes da Associação Cívica. Em Lisboa, verificaram-se
concentrações todos os fins de semana de muitos santomenses para manifestarem ao lado de partidos do centro e esquerda portugueses em apoio ao MLSTP, PAIGC, MPLA e Frelimo. Santomenses de todos os credos, enfermeiros, trabalhadores de limpeza, trabalhadores de obras públicas, músicos, professores e estudantes que não puderam ir a São Tomé e Príncipe, enfim, todos a apoiaram fazendo cartazes que levavam com bandeira do MLSTP às manifestações. A pressão nas duas ilhas, em Lisboa e Luanda, foi de tal maneira intensa que levou o MLSTP a ser reconhecido pelo Comitê de Libertação da África, na União Africana e outras instâncias internacionais como o único e legítimo representante do povo de São Tomé e Príncipe. Foram também essas mesmas ações que permitiram a cedência de Portugal para abrir negociações, sobretudo logo após alguns incidentes que resultaram na morte de um jovem de nome Giovanni. O MLSTP, ao decidir pela independência, resolveu enviar um dos seus elementos a São Tomé e Príncipe para explicar ao povo como previa o processo para a independência. Era um período de transição e, no fim, umas eleições onde os portugueses propunham duas opções, a do MLSTP, independência total, e a portuguesa, que era uma vasta autonomia em que Portugal fazia parte da União. Em São Tomé e Príncipe, aparentemente naquela altura, havia gente que apoiava a primeira em maioria e a segunda em minoria. O indigitado para viajar foi Oné, pois era o responsável da comunicação que vinha fazendo através da Rádio Libreville, falando sobretudo no idioma santomense de forma convincente, com provérbios que despertavam muito interesse aos mais velhos no interior das ilhas. Antes de partir para São Tomé e Príncipe, teve uma conversa ao telefone com o alto comissário, porque na véspera da sua chegada soube que desembarcaram na ilha mais de 100 fuzileiros navais portugueses. Perguntou então o porquê de tal acontecimento. Recebeu como resposta que era apenas uma tropa de dissuasão. Desconfiado, Oné questionou sobre a existência de um possível perigo com a sua chegada. Ao receber a resposta de se por acaso, entendeu que havia a intenção de reprimir duramente os jovens da Associação Cívica, porque a agenda escolhida pelo Alto Comissário era outra. A viagem realizou-se no dia 14 de dezembro de 1974 e correu muitíssimo bem, sem incidentes. O povo correspondeu acima das expectativas nas duas ilhas, recebendo o Oné em São Tomé e Príncipe em massa, com muito entusiasmo. Come on.
Margarito